Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 18. Lucas 9:18 diz o seguinte: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos. Perguntou-lhes dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros, Elias, outros, um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E, admoestando-os, mandou a que ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Amém? Irmãos, estava havendo uma discussão em Jerusalém. Por que estava havendo uma discussão? Herodes havia mandado matar João Batista, de uma forma que vocês acho que sabem, todos sabem, decapitado. João Batista foi decapitado. Então, havia um alvoroço em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava fazendo maravilhas, Jesus estava transformando vidas. E chegou essa notícia a Herodes, e Herodes falou assim: Mas quem que é esse que está fazendo isso? E algumas pessoas disseram para ele: Eu acho que João Batista ressuscitou. Outros disseram para ele: Eu acho que é Elias. E de uma forma ou outra, a Bíblia fala que Elias viria, né? E João Batista tinha a virtude de Elias, então não estava errado. Mas havia dúvidas entre as pessoas de quem estava fazendo aquilo. Se você ler um pouquinho antes do versículo 18, você vai ver que Jesus mandou o povo sentar numa relva e multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Então isso chegou diante do tetrarca chamado Herodes, e Herodes falou: Mas eu mandei matar João Batista, não pode ser. Havia aquela discussão: quem é que está fazendo isso? Quem é que está realizando essas coisas? E então Jesus vira para aquele povo, os discípulos que estavam com ele naquele momento e alguns seguidores, e fala assim: quem que a multidão está dizendo que eu sou? Quem que eles lá estão dizendo que eu sou? Então eles respondem no versículo 19: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e alguns outros dizem que algum dos profetas ressuscitou. Ou seja, eles não sabiam quem era, eles não sabiam o que estava acontecendo. Aí Jesus vira para aqueles que estavam ali perto dele, os discípulos, os 12, mais algum seguidor que devia estar ali também, e fala assim: E vocês? Quem eu sou para vocês? E a Bíblia fala que se quietaram, ninguém respondia. Se você ler lá em Mateus, se você ler lá em Marcos, você vai ver que eles não respondiam. Até que Pedro, a Bíblia conta em Mateus, cheio do Espírito Santo, fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias que havia de vir. E Jesus fala: Não foste carne que te revelaste isso, mas o Espírito Santo. O que eu quero dizer nesta noite, irmãos? Nós estamos buscando algo novo. Como eu disse agora há pouco na hora dos avisos, nós estamos buscando aquilo que Deus está fazendo de novo. Mas muitas pessoas, muitas igrejas ainda estão vivendo mais do mesmo. Ainda estão vivendo mais das antigas coisas, daquilo que foi muito bom há 50, 60 anos atrás, mas que hoje não é a nossa realidade. Infelizmente, as pessoas hoje não conhecem Jesus, não têm um relacionamento com Jesus. A Simone disse aqui e leu em Êxodo: as pessoas não oram, as pessoas inverteram o versículo de Mateus 6,33, elas estão buscando as coisas e esperando Cristo ser acrescentado. Elas inverteram as ordens das coisas. Eu até queria trazer
Irmãos, desde dezembro eu estou no meu coração de fazer um panfletinho, projeto de vida da Igreja Sou de Cristo 2022. Anote aqui os seus pedidos, irmãos, e nada dava certo. Eu não conseguia uma gráfica, eu não conseguia parar para resolver, e olha que eu tenho tempo para essas coisas, hein? Mas eu percebi que havia alguma coisa me segurando, alguma coisa que não deixava eu fazer isso. E a semana passada eu comecei a campanha Algo Novo, triste por não ter feito, por não ter dado um folhetinho para você anotar a sua lancha, a sua Hornet, a sua SW4, não anotar os seus sonhos, os seus projetos, os seus alvos para 2022. E então eu estava orando, eu estava pedindo uma direção para Deus, o que pregar, o que falar. E essa palavra, esse texto que eu preparei para hoje, o título dele eu já estava com ele pronto há mais de um mês, porque um dia Deus me deu uma revelação dos 4 temas para pregar no mês de janeiro, nos domingos. Então eu já tenho anotado, e eu falei: Senhor, o que é essa palavra? Por que é isso? Por que isso vai calhar hoje? E eu falei: amém, é o que o Senhor quer falar, amém. Catei, sentei, preparei, esbocei de manhãzinha, e durante o dia, depois eu fico meditando naquilo, eu fico remoendo aquilo, e aí Deus me trouxe no coração um projeto de vida, conquistar coisas. 90% das igrejas estão fazendo nesse final de semana e nesse mesmo horário que você vai pregar. Só que há algo novo acontecendo, há algo novo que nós vamos viver, e aonde um carro não vai te ajudar, uma casa não vai te ajudar, aonde a nossa vida vai ser totalmente diminuída, de forma que nós vamos ver que as coisas simples deste mundo, e nós vamos depender inteiramente de Jesus Cristo, e muitos de nós não sabemos depender de Jesus, muitos de nós não sabemos depender da palavra do Senhor para viver. E então Deus começou a tratar no meu coração: é por isso que eu não queria panfleto, é por isso que eu não queria projeto de vida, é por isso que eu revelei no coração da tua esposa que a campanha para janeiro é algo novo, é uma novidade para as nossas vidas, onde nós vamos ter que buscar mais ao Senhor, nós vamos ter que responder essa pergunta com muita convicção: quem eu sou para vocês? Quem é Jesus para cada um de nós? Será que nós somos fiéis mesmos a Deus? Será que nós temos sacrificado a nossa vida por amor de Cristo? A Bíblia fala assim: se você amar mais o teu pai e a tua mãe ao invés de mim, você não é digno de mim. Se você amar os seus filhos mais do que a mim, você não é digno de mim. E muitas vezes o que está acontecendo, irmãos, é que as pessoas estão deixando Jesus Cristo, as pessoas estão se afastando do Messias, só que nós estamos vivendo algo novo. Eu não acredito, e já cansei de falar, eu falo sempre isso, mais em particular em células, nas quartas-feiras que tem menos gente, mas eu não vou mais ficar omitindo, porque vai para o YouTube e aí um monte de gente assiste. Às vezes você não consegue controlar, mas eu não acredito que a nossa espécie, o nosso estilo de vida vá além de 2030. Nós não vamos. Eu não vou ver a Rafaela fazer 18 anos. Eu tenho certeza disso, e não é porque eu vou morrer, não. Pode acontecer também. Mas é porque eu não acredito que o mundo chegue nisso, irmãos. Que o mundo vá passar por isso. Nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia fala. Eu estava lendo, acho que é o Salmo, não sei se é o Salmo 115, eu não me lembro certinho, porque eu li vários textos. Eu leio vários textos durante a semana, mas onde fala assim: vocês sabem que eu sou Deus, porque eu revelo o futuro. Eu revelo coisas que ainda vão acontecer. Irmãos, eu posso estar sendo um idiota, eu posso ser ridicularizado, como diz nas redes sociais, por causa de uma palavra dessa.
Só que quando eu pego o Apocalipse e leio, e tudo ali acontecendo, tudo ali se cumprindo, eu vejo que nós estamos precisando de algo novo. Eu vejo que nós estamos precisando saber quem é esse Jesus, quem é esse Cristo, quem é essa pessoa, irmãos. Religiões tem de monte. A Bíblia fala assim, largo é o caminho que vai e que leva para a perdição, estreito o caminho que leva para a salvação. Agora eu vou explicar de uma forma bem clara para vocês o que é largo. Um monte de religião, um monte de deuses, um monte de santidade, um monte de coisas para você adorar, um monte de coisas para você fazer, um monte de coisas para você se redimir. Tem purgatório, tem reencarnação, tem tudo quanto é desgraça, tudo quanto é coisa para te tirar do caminho. Só que estreito o caminho que leva para a salvação. E eu vou resumir no versículo. Jesus disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai se não passar por mim. Ninguém chega em Deus se não passar por mim. Eu gosto muito de um texto que eu não preparei, então pode ser que eu erre o texto, mas vamos lá, Arthur, 1 Timóteo 2,5, vê se é isso. Ah, é ele mesmo, olha só. Porque existe um só Deus, e um só que media entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ah, mas eu oro para a mãe vai me ajudar lá. Larga o caminho que leva para a perdição. Ah, eu oro para santo não sei quem, porque vai me ajudar no casamento. Larga o caminho que leva para a perdição. Ah, eu coloco umas moedas para o santo virado de costa lá, e ele vai me ajudar. Larga o caminho para a perdição. Largo, é um só o caminho. Irmãos, nós estamos vivendo algo novo, nós estamos vivendo um tempo novo, e se nós não estivermos apegados a Cristo, se nós não estivermos diante do Senhor, nós vamos padecer, nós vamos sofrer, nós vamos ter dificuldades. Eu quero ler um versículo com vocês, que essa semana Deus falou muito comigo nisso aqui, e eu meditei muito nesse versículo. Só deixa eu achar, porque também não era o que eu tinha preparado para hoje, mas se Deus está levando para isso, vamos lá, né? É Isaías, só deixa eu achar aqui. Isaías 60, versículo 1: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Irmãos, essa semana Deus tratou muito comigo com esse versículo. É hora de nós nos levantarmos. Não sei quantos por cento nós somos das igrejas, irmãos, porque a maioria da igreja agora, nesse exato momento, estão fazendo a campanha da prosperidade, o projeto de vida 2022, e as pessoas estão todas lá, querendo as suas coisas materiais, os seus planos. Só que Deus tratou muito comigo, e uma coisa até que Ele trouxe no meu coração na hora que eu estava orando por causa dos panfletos, das coisas, foi esse versículo: levanta-te, porque eu vou fazer resplandecer a minha luz sobre ti. Eu vou colocar os holofotes, como diz o outro, sobre a tua vida. Por quê? Versículo 2: porque eis que as trevas cobrirão a terra. Por quê? As trevas vão cobrir a terra. Nós vamos viver um tempo novo. Esses dias para trás eu estava, a Emanuele faz 15 anos esse ano, e nós estávamos vendo de fazer alguma coisa diferente.
Aí a Emanuele se atentou, ela falou: pai, ele não pode fazer coisa muito extravagante não, porque o senhor não se vacinou, o senhor não entra em qualquer lugar. É verdade, é verdade. E eu nem me toquei. Por quê? Minha liberdade. Só que nós estamos vivendo algo novo, um tempo novo, um tempo onde os cristãos vão ser perseguidos, um tempo onde os cristãos vão ser acuados, onde as pessoas não querem a nossa presença. Eu li uma reportagem essa semana que um cantor que canta umas bobeiras, umas tranqueiras, falou que no show dele tem que entrar vacinado. Aí eu adorei um cara lá, que eu até sigo ele, porque ele é sarcástico, irmãos. Ele falou assim: cobra a vacinação mesmo, porque quem é vacinado não vai no teu show, quem não é vacinado não vai no teu show. Agora, não cobre exame toxicológico, senão ninguém entra. Uma má influência para as pessoas. Mas nós estamos sendo acuados, nós estamos sendo a todo momento presos dentro da nossa casa. Nós estamos sim vivendo algo novo, nós estamos sim vivendo um novo tempo, e se nós não acordarmos, nós vamos ser pegos de surpresa. Pastor, mas e o meu projeto para 2022? Faça ele, coloque lá tudo que você quer alcançar, coloque lá a sua casa, coloque lá o seu carro, coloque lá a sua cura se você está doente, coloque lá sua casa na praia, a sua lancha, coloque tudo no seu projeto, mas faça como Cristo, irmãos. Vamos ler o que Cristo fez? Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se com seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Faça todo o teu projeto, faça tudo os teus sonhos, coloque num papel, porque se você não colocar no teu papel, nunca vai sair de projeto, nunca vai ser projeto, sempre vai ser sonho. Mas coloque diante de Deus e fala: Senhor, aqui é o meu esboço, mas a vontade é a tua, a vontade é o que você quer para a minha vida. Esse ano, busque mais do Senhor, busque aprender mais da palavra de Deus, busque mais responder essa pergunta: quem eu sou para você? Jesus é tudo para você, irmãos? Você já crucificou, como diz a Bíblia, as suas vontades, os seus desejos na cruz com Cristo, para viver uma novidade, algo novo? Chegou a hora de nós vivermos este algo novo. Chegou a hora de nós alcançarmos este algo novo, porque o mundo já está em trevas, o mundo já está com o maligno, o mundo já está sendo dominado pelo maligno há muitos anos, mas agora, ele vai se manifestar como ele é. Ele vai se manifestar para fazer e cumprir tudo aquilo que está disposto a fazer. Pastor, mas e o start disso? Como é que eu vou saber? Fiquem atentos com as notícias de Jerusalém. Fiquem atentos com estas notícias. Quando vocês ouvirem que o templo será construído, é porque o inimigo já está na porta. Ele já vai se manifestar. E como eu disse, eu acredito que de agora até 2030 vai acontecer essa construção do templo, vai acontecer este momento. Aí Jesus, no versículo 40, ele diz assim: voltou para os seus discípulos e os achou adormecidos. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. É isso que o povo está vivendo hoje.
Agora eu vou até sair um pouquinho do contexto que eu estou pregando aqui. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Ele falou assim: haverá guerras, rumores de guerras, tremores, sinais no céu, na terra, mas ainda não é o fim. Mas quando será, Senhor? Ele falou assim: é como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. O povo estará comprando, vendendo, casando, fazendo festa, viajando, buscando os seus interesses. De repente a arca se fechou. E começou a chuva. E as pessoas saíram correndo, vamos para a arca. Mas chegou lá, a arca estava fechada. Abre a porta, Noé, abre a porta. A arca foi fechada pelo lado de fora. Um anjo fechou a porta da arca e lacrou. Não tinha como entrar. Sabe o que vai acontecer, irmãos? As pessoas não vão viver este algo novo. As pessoas não perceberam ainda. E alguns aqui da igreja, aqui nosso aqui, não percebeu ainda que esse tempo de viver as coisas boas, ou as conquistas, acabou. Não tem mais esse tempo, não existe mais esse tempo. Agora você precisa buscar ao Senhor e a sua justiça, antes que você seja pego de surpresa. Aí o que vai acontecer? As coisas vão começar a acontecer, as coisas vão começar a apertar, aí eles vão sair correndo, vão para a igreja, mas vão encontrar a igreja vazia, vão encontrar a igreja sem o Espírito Santo. E se acontecer o arrebatamento, que nós acreditamos que pode acontecer no princípio das dores, vão encontrar alguns que estavam adormecidos, alguns que estavam preocupados em realizar os seus projetos para 2022 e esqueceram-se do Senhor. É como a Simone falou, o diabo tem uma estratégia. Não dá para parar a igreja? Vamos colocar um monte de coisa para eles fazer, vamos atarefá-los, e eles não vão ter condições de buscar. Vamos dar condições para eles, vamos dar dinheiro para eles fazer churrasco. Um monte de gente não está aqui, irmãos, e amanhã eu vou mandar mensagem para eles: eu fui viajar, eu fui para não sei aonde. Faz o que você quiser, mas priorize a palavra do Senhor. Irmãos, eu viajo, é que eu não sou de ficar postando, eu não sou de ficar alarmando onde eu estou, o que eu estou fazendo. Semana passada eu estava lá andando de jet ski, dando um cavalo de pau, lá no Rio. Chegou 5 horas da tarde no sábado, eu montei no meu carro e vim embora. Por quê? Porque no domingo tem culto. Mas você é pastor. Se eu não fosse pastor, eu tinha voltado no domingo depois do almoço, porque eu não teria compromisso, mas eu estaria no culto às 6h30. Eu estaria aqui participando, porque eu aprendi quem é Cristo na minha vida. Eu sei responder quem é Jesus para a minha família. Eu sei, há muitos anos, demorou um pouco para me aprender, mas eu sei quem é Jesus para mim. Eu posso, e vocês veem, eu posso falhar, eu posso deixar de vir num culto, por causa de uma viagem com a família, um momento de lazer, um momento de férias, vamos falar assim, porque a gente não é de ferro. É muitos problemas, é muitas dificuldades, é carregar uma igreja, então de vez em quando você precisa dar uma desacelerada, mas é 1, 2 vezes no ano. E assim, quem me conhece de perto e está na diretoria aí sabe, eu faço culto no domingo e viajo na segunda. Eu nunca viajo no domingo, na segunda, depois do culto. Muitas vezes, quando eu vou viajar, a minha traia está dentro do carro já. A hora que acaba o culto eu monto e vou, que eu gosto de dirigir à noite. Mas eu faço o culto no domingo, e na maioria das vezes no sábado eu estou aqui, muitos nem sabem que eu viajei, porque na quarta muitos não vêm, então muitos nem sabem que eu viajei, porque no domingo eu estou aqui para fazer o culto de novo. E quando eu vou para algum lugar mais longe, que às vezes demanda um pouco mais de dias, aí eu perco um domingo.
Eu acho que de quando eu estou aqui com essa igreja, umas 2 vezes eu fiz isso. Em 4 anos. Mas as pessoas esqueceram, irmãos. Eu dependo de Cristo. Eu não sou nada sem Cristo. Eu sou uma pessoa totalmente dependente de Cristo. Então todas as minhas coisas, todas as minhas decisões, eu faço isso. Senhor, essa é a minha vontade. Qual é a tua? Este é o meu querer. Qual é o teu? Eu não vendo um ar-condicionado que está lá em casa atrapalhando lá na minha garagem, porque eu ainda não recebi uma resposta do Senhor e eu estou orando. Senhor, esse ar está aqui, está atrapalhando, minha mulher já está me enchendo a cabeça com isso aqui, mas qual que é a tua vontade? Eu vendo? Eu não vendo? Eu vendo isso para o ferro velho? E se arrecadar 1.500, 2.000, põe no caixa da igreja, que já ajuda, que o nosso caixa é bem limitado. O que eu faço? Eu não quero errar, irmãos. Eu tenho que viver uma vida dependente do Senhor. Por quê? Jesus fala no 41 aí, ó, o povo estava adormecido. Aí Jesus fala assim, ó, vigiem e orem, para que não entrem em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aonde que o diabo trabalha, irmãos? Na vontade, no desejo, nas emoções. O que é isso? Carne. O espírito sabe que tem que estar aqui na igreja, mas a carne que está lá fora. O espírito sabe que o melhor é Cristo, mas o inimigo, ele prepara um monte de banquetes para te dar aquilo que te satisfaz. E no versículo 42 ele foi a segunda vez e orou. Jesus vai pela segunda vez e ora. A oração dele: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. Ele foi a primeira vez e falou: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Não teve resposta. Aí ele voltou a orar e falou: Senhor, se for a tua vontade, que se cumpra, não tem problema. Aí ele voltou e achou, 43, e outra vez estavam adormecidos. Sinais em cima de sinais, exemplos em cima de exemplos, revelação, página após página. Dormindo. Aí ele continua. Terceira vez, 44, deixou-os de novo e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos discípulos e disse-lhes: podem dormir agora, pode dormir, agora descansem, agora é hora de descansar. Aí ele continua: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. O que eu entendo com isso aqui? A resposta de Jesus não foi dada à sua oração. Então ele entendeu que tudo aquilo que Deus tinha prometido, que iria se cumprir na vida dele, iria se cumprir mesmo de uma forma ou de outra. Aí ele fala para os discípulos: não adianta mais orar, não adianta mais clamar, vai acontecer, se preparem agora, pode dormir, descansem, fiquem prontos, porque o Filho do Homem vai ser entregue. Vai chegar uma hora, irmãos, como eu disse agora há pouco da Arca de Noé, usando exemplo, as pessoas vão correr para a igreja para orar, e sabe o que Deus vai falar? Agora vai dormir, não dá mais, não existe mais, acabou-se o tempo, vocês perderam a oportunidade. Algo novo estava acontecendo no meio de vocês, e vocês achando que era uma simples briga entre direita e entre esquerda. Algo novo estava acontecendo no meio de vocês, e vocês achando que era um simples ato político, sendo que não.
Era o inimigo já botando as garras de fora para te atacar, para te oprimir, para te prender, e você achando que o problema é o seu negócio que não vai para frente, é a sua empresa que não deu certo, é a sua vida financeira, você com as suas frustrações, e você não percebeu que algo novo estava acontecendo. E principalmente você não percebeu que você não sabia responder quem era Cristo para você. Você não percebeu que a semente caiu. A semente é a palavra de Cristo, ela foi pregada e ela caiu no seu coração, assim como nessa planta. Mas as coisas do mundo a sufocaram e mataram ela. Você não percebeu isso. Você não percebeu que o inimigo te atarefou de uma tal forma que você ficou adormecido quanto às promessas de Deus. Você não percebeu que as situações que nos envolvem hoje estão preparando as piores coisas para amanhã. Jesus disse para Deus: é assim? Eu aceito o que tu queres para mim. Essa foi a resposta de Jesus quando ele falou para os discípulos: pode dormir agora. Não conseguiram me ajudar em intercessão, em oração? Agora podem dormir, porque vai se cumprir. As coisas vão se cumprir. Agora pode dormir, porque elas vão acontecer, e eu aceito o que o meu Pai tem para mim. A carne é fraca, então eu achei que eu poderia me livrar dessa situação. A carne é fraca. E pela terceira vez ele ora, mas ele vê que não tem resposta, que a vontade de Deus iria prevalecer. Vamos ler João, versículo 10. João, capítulo 18. João 18, 10. É a mesma passagem contada por João. Como João estava lá no momento e Lucas, que nós lemos, não estava lá. Vocês entendem isso, né, irmãos? Lucas não era discípulo, Lucas era médico, e Deus usou a vida dele para contar a história de Jesus através dos relatos. Então ele ouviu Mateus, ele ouviu Marcos, ele ouviu João, e ele escreveu Lucas. Só que ele não participou dos eventos. Ele deve ter participado de alguma coisa, né? Mas não de todas. Agora João, ele tem uma riqueza de detalhes. Por quê? Porque ele estava lá. Nesse dia que Jesus ora, a Bíblia fala, e nós lemos lá em Lucas, que Lucas conta. Ele chamou Pedro, Tiago e João para ir com ele em oração, e eles que estavam adormecidos. Então eu quero ler com vocês o que aconteceu. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Jesus chamou eles para orar, os três, Pedro, Tiago e João. Vamos lá orar. A resposta era que o cálice ia ser mantido, aquela situação ia ser mantida. Então Jesus fala: agora chegou a hora do Filho do Homem ser entregue da mão dos opressores. Eles vão maltratar, eles vão bater, eles vão chicotear e eles vão crucificar. E é necessário que eu vá para que eu envie o outro, o Espírito Santo. Só que na hora que isso tudo começou a acontecer, Pedro foi lá, sacou uma espada e cortou a orelha de Malco. Por quê? Porque ele não queria que aquilo acontecesse. Mas irmãos, já estava determinado. Agora não tinha como mudar aquela situação. Na hora que dava para mudar a situação e eles poderiam ter intercedido e orado junto, eles estavam dormindo. Só que agora não dava mais para mudar. Só que daí a gente quer lutar. Por quê? Porque agora nós perdemos. Já ouviu aquele ditado popular? A gente só dá valor naquilo quando nós perdemos. Agora eles queriam lutar, agora eles queriam esbravejar, só que não dava mais tempo. Aí, versículo de baixo, Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, guarda a tua espada.
Guarda a tua espada. Agora não adianta mais lutar. Agora não adianta mais esbravejar. Agora é hora de você aceitar o que tem que ser feito, o que vai acontecer. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ele fala para Pedro assim: eu orei, Deus não me respondeu, então eu tenho que cumprir isso aqui. Eu gosto muito de uma passagem que conta a história de Davi, quando nasce o filho de Batseba, a criança nasce doente e ele se põe a jejuar, e a Bíblia fala que ele ficou 7 dias e 7 noites sem comer nada, sem tomar banho e com panos de saco, era o rei. E a hora que a criança morreu, os guardas ficaram com medo de ir lá falar para Davi que a criança havia morrido, porque falou: se ele jejuou a criança viva, a hora que ele ficar sabendo que a criança morreu, ele vai ficar louco. E ele escutou as pessoas murmurando e falou assim: a criança morreu? Morreu. Prepara-me um banho, prepara-me um banquete que eu vou me lavar e comer. E a hora que ele estava comendo, aqueles soldados perguntam para ele assim: Davi, por que você agora que está de luto, que deveria estar naquela situação, não está? Ele fala: porque enquanto a criança estava viva, Deus poderia mudar a sua sentença e devolver a criança para mim, ou seja, trazer a saúde para a criança. Mas agora que a criança morreu, eu sei que se cumpriu a vontade do Senhor, e essa criança não tornará a mim, mas eu irei até ela. Então não adianta mais eu ficar chorando. Acabou o tempo. Agora eu preciso viver algo novo. Irmãos, irmãs, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com vocês, mas é o tempo de nós vivermos uma novidade com o nosso Deus. É o tempo de nós vivermos um novo tempo de oração. É o tempo de nós deixarmos as demais coisas para fazer a vontade de Deus. Esse é o tempo, esse é o algo novo que nós temos a partir desse ano. Se continuar dormindo, a hora que quiser fazer, não vai dar mais tempo. A hora que Pedro quis agir, Jesus fala: vai da tua espada, irmão. Agora não dá mais. Agora é um novo tempo. Agora é uma nova forma de vida. Não é mais essa que vocês conhecem. O grupo de louvoras pode subir aqui no altar. Irmãos, muitas vezes nós estamos buscando as coisas deste mundo, e como eu disse, não é errado, coloque no seu propósito. Só que o que Deus quer para nós é que nós entendamos os tempos. Passou o tempo e nós entramos numa situação hoje de perseguição, de más influências, de notícias falsas. Tudo por quê? Para nos deixar perdidos. Sabe a declaração que eu li do Djokovic? Entrevistaram ele por telefone com a situação que ele está vivendo lá na Austrália. Ele falou assim: essas pessoas não sabem o que estão fazendo, elas não sabem o que eu estou buscando, e o que eu busco é espiritual e não material. Falei: glória a Deus, glória a Deus. A declaração dele, eles não sabem, mas o que eu busco não é material. Ele precisa de glória, irmãos? É o primeiro tenista do mundo, é o cara mais conhecido do mundo. E o que eu busco é espiritual, e por isso eu estou sofrendo, por isso eu estou padecendo. Mas eu não vou recuar. Se quiserem que eu jogue, vai ter que me aceitar desse jeito. Se não, ele até ameaçou não jogar nem o Roland Garros, que é o mais conhecido do mundo. Ele até ameaçou: qualquer coisa eu não jogo mais nem aquele lá.
Aí a Roland Garros, lá, que eu não lembro qual que é o país que organiza, acho que é a França, já mandou um comunicado que aceita ele sem a vacinação. Irmãos, será que nós vamos ter coragem? Aqui é uma simples vacina, que eu acho que faz bem para as pessoas. Quer tomar, toma, fica à vontade. Mas será que nós vamos saber quem é Cristo na hora de colocar o chip? Se não colocar, não compra e não vende. Se não colocar, não viaja, não entra, não faz, não resolve mais nada. Será que nós vamos ter coragem de falar? Eu não vou colocar. Será que nós vamos ter fé para falar, não coloco e pago o preço das consequências por amor a Cristo, porque eu sei quem Ele é? Ou será que nós vamos estar igual Herodes? Quem é? Quem é? Fez tantos milagres, fez tantos prodígios, mas quem é? Ah, deve ser João Batista, deve ser Elias, deve ser um profeta. Muitos dentro da igreja não sabem quem é Jesus Cristo. 12 discípulos, todos emudeceram e só um respondeu. Só um sabia quem era Cristo. Só um. Titubeava de vez em quando, mas só ele sabia. Se Jesus chegar para você hoje e perguntar, quem eu sou na tua vida? Qual que vai ser a sua resposta? O Senhor é aquele que eu me apego quando eu estou necessitado. O Senhor é aquele que eu busco quando eu quero alcançar alguma coisa. Quando eu não tenho nada para fazer, eu vou no culto. Eu vou até falar uma coisa aqui que aconteceu, não foi comigo, mas eu fiquei sabendo, né? Uma pessoa perguntou para uma outra pessoa se ia ter culto da virada aqui na nossa igreja, e essa pessoa falou, não vai ter. Mas tinha que ter, né? Porque eu quero ir. Aí Deus sabiamente deu uma resposta para essa pessoa, para responder para outra, mas você não vai nos cultos de domingo normal, você quer ir no culto da virada? E não está aqui essa noite, e já faz mais de mês que não está aqui, mas quer vir no culto da virada. Sabe por quê? Porque não tinha nada para fazer. Essa é a realidade, irmãos. Eu não vou ficar me escondendo atrás de coisas, atrás de fazer o politicamente correto para as pessoas ficarem, não, irmãos, quer ir, fica à vontade, Deus vai me sustentar. Já faz tempo que eu vivo pela vontade de Deus e Deus tem suprido. Quer ir embora? Vai todo mundo, não tem problema nenhum. Só que se as coisas acontecerem, eu não quero ser responsabilizado pela vida de ninguém. Chegar lá diante de Cristo e ele fala assim, o mundo virou, pastor, algo novo estava acontecendo e o senhor estava lá, campanha da prosperidade, conquiste isso, conquiste aquilo, seu vagabundo sem vergonha, você não lê Bíblia? Você não sabe que as coisas estavam mudando? Eu não vou ser chamado disso. Muito pelo contrário, eu quero que ele vire para a pessoa e fale assim, você ouviu, você está indo por causa das suas escolhas, você está indo por causa das suas vontades, porque deixar de falar nunca foi deixado. Irmãos, nós estamos sim vivendo algo novo, e você quer viver algo novo? Busque ao Senhor. Ore pela sua família, por aqueles que não estão aqui, sentados neste banco, ou em algum outro lugar que seja, que não aceitaram Jesus ainda como Salvador. Ore por eles, porque a hora que passar o tempo, aí não adianta correr, cortar a orelha de ninguém, aí não adianta correr para a igreja, aí não adianta correr para a arca, a porta vai estar fechada, a porta vai estar fechada, e não vai ter mais como entrar. Eu gosto muito da passagem das virgens, eu sempre falo elas aqui, até retórico eu ficar falando, né? Deixa-nos entrar. Não vos conheço, não vos conheço, a porta está fechada. Mas que nós vamos comprar o óleo lá que acabou. Estava acontecendo algo novo e vocês não tinham óleo de sobra? Não tinham unção de sobra? Em outra versão,
outra forma de visão, né, de um dos apóstolos ali que escreveram os evangelhos. A Bíblia fala que alguns vão bater e vão falar assim: no teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos. Ele vai falar: não vos conheço, não vos conheço. É aí que eu falo, irmãos, que a igreja vai ser pega de surpresa. Nós vamos ser pegos de surpresas. Algo novo está acontecendo, algo novo está se revelando, e nós não estamos atentos. Como Jesus disse: vocês estão dormindo, a carne é fraca, vocês vão cair em tentação. Orem, busquem, pelo menos 1 hora. Não conseguem orar? Aí Jesus falou: agora acabou, vai acontecer. Aí na hora que acontece, Pedro corta a orelha de Malco. Aí na hora que acontece, nós queremos lutar. Agora vamos para a rua, vamos pintar o rosto. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Ou nós nos levantamos agora como uma igreja que ora, ou nós vamos padecer. Se coloque de pé nesta hora. Na sua oração, responda quem é Cristo para você. Se as pessoas perguntarem para você hoje: quem é Jesus na tua vida? Qual que vai ser a sua resposta? Qual que vai ser a sua confissão de fé? O que você tem a dizer se alguém perguntar para você hoje: quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo na sua vida? Será que você vai responder de uma forma onde Ele é prioridade? Ou a sua resposta vai dar a entender que Ele é secundário? Ele é as demais coisas. Porque muitos mudaram o versículo de Mateus 6,33. Estão buscando as demais coisas e esperando Cristo ser acrescentado. Irmãos, irmãs, perdoem o que eu vou falar, mas será que nós não estamos sendo uma igreja morna? Será que a igreja Som de Cristo não é uma igreja morna? Será que nós não temos sido muito acometidos? Nós somos poucos, mas nós podemos alcançar grandes coisas. É que eu não quero falar tudo aquilo que Deus tem tratado comigo no meu coração, porque querendo ou não é uma forma do diabo poder atrapalhar, mas nós precisamos renovar até isso na nossa igreja, irmãos. Nós precisamos renovar essa timidez que nós estamos vivendo. A hora que eu estava orando aqui, irmãos, o que o Espírito Santo trouxe no meu coração é: a igreja está morna. E é uma coisa que eu tenho tanto lutado para não acontecer com a gente. É uma coisa que eu tenho buscado tanto para nós não sejamos pegos nessa situação. Orem mais alto, não escuta a voz. Jesus fala: ore comigo, ora comigo, porque eu vou passar uma dificuldade muito grande. E a hora que ele volta, o povo estava dormindo. A igreja está cansada, Deus. Eu também estou cansado, mas eu não posso me cansar de buscar ao Senhor. O meu descanso não é aqui, é na eternidade. O meu descanso não é aqui na terra, é quando eu morrer. Muitos aqui, eu já preguei aqui uns 4, 5 domingos, 6 domingos atrás eu preguei. Muitos aqui não oram mais em línguas. Muitos aqui já não têm mais revelações da palavra. Muitos aqui já não têm mais visões da presença do Senhor. Como que nós vamos alcançar alguma coisa, igreja? Como que nós vamos alcançar algo mais se nós estamos mortos? Para encerrar, Mateus capítulo 16, verso 15, é a mesma passagem que nós lemos em Lucas, contada por Mateus.
que era um dos discípulos, estava lá no dia, disseram-lhes, versículo 16, Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E no versículo 18 a Bíblia diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que for desligado na terra será desligado nos céus. Por que eu quis ler esse acréscimo aqui, Porque nós não erramos por conhecer Jesus. Pedro não errou por saber responder a pergunta de quem era o Cristo. E quando você aprender a responder essa pergunta, Jesus vai falar igual ele falou para Pedro: eu vou te edificar, eu vou te colocar por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, eu vou te fortalecer, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Quando você aprender a servir ao Senhor, por mais que algo novo está acontecendo no mundo, você vai orar e você vai desligar certas consequências da sua vida, e lá no céu vai ser desligado. Você vai orar, vai ligar certas bênçãos que você precisa para esta vida que você vive, e lá no céu vai ser determinado para a tua vida. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor nesta noite foi mansa. Não é nem o jeito que eu gosto de pregar, eu gosto de pregar motivacional. Não é esse tipo de pregação que eu gosto. Que eu gosto, mas seja feita a tua vontade. A voz do Senhor está dizendo assim: agora é hora de me buscar. Agora é hora de fortalecer. Agora é hora de vocês terem azeite de sobra. Agora é hora de vocês serem fervorosos. E eu vou guardar a vida de vocês, eu vou edificar, eu vou livrar vocês das mãos de Satanás. Como diz Deuteronômio 28:2. Todas as bênçãos virão sobre a sua vida, mas ouça a minha voz. A voz hoje é: aquietai-vos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e esperem as demais coisas. Irmãos, a Simone nunca sabe o que eu vou pregar. Nunca sabe. E ela ministrou a abertura em Êxodo, falando praticamente o que eu ia pregar. Sabe por quê? A Bíblia fala que quando a visão dobra, ou seja, a mesma palavra é falada duas vezes de forma diferente e por pessoas diferentes, é porque o cumprimento é rápido. Isso é bíblico. O cumprimento é rápido. Pastor, mas onde está isso? José, quando estava na prisão, José, quando estava na prisão e o rei do Egito chama ele, fala: sonhei com vacas magras e vacas gordas, sonhei com espigas bonitas e espigas secas. O sonho é o mesmo, a revelação é a mesma. Por que dobrado? Porque é rápido, porque vai acontecer de forma rápida. Chegou a hora de nós buscarmos ao Senhor. Esse é o algo novo, e eu acredito que o Senhor vai erguer uma igreja aqui, Igreja Sul de Cristo, aqui na Reinaldo Rilo 141, fervorosa, abençoada. Eu acredito que nesse exato momento o Espírito Santo está ligando os holofotes sobre a vida de cada um de nós aqui nesta igreja, e nós seremos luz nas trevas, nós seremos luz no meio da calamidade, nós vamos viver algo novo, porque nós não estamos dormindo, e eu não aceito uma igreja morta. Não aceito, e Deus sabe disso. Deus sabe, conhece as minhas orações. Eu não aceito. Feche os seus olhos, vamos encerrar.